Dessa vez não tem jeito. O estudo vai ter que saltar capítulos, porque o capítulo 37 precisa ser estudado junto com o capítulo 38 e o 45 e o 56. Esses capítulos tratam das 3 parábolas de sabedoria que Enoque pronunciou. E como esse assunto está em capítulos saltados, posteriormente a ordem dos demais capítulos vai ser retomada e não sofrerá nenhum dano à sequência. O Yehudá, o chamado Judas, filho de Miriam, que escreveu a epístola antes do Apocalipse, ele disse expressamente: foi a respeito daqueles ímpios que profetizou Enoque, o 7º depois de Adão. Isso não é uma mera citação filosófica, como um pastor que cita uma frase de Chico Buarque para ilustrar a pregação. Aqui, o Yehudá, o Judas, deixa bem claro que esse Enoque é profeta. Ele está dizendo: essas coisas que eu falei anteriormente foi o que foi profetizado por Enoque, o 7º depois de Adão. Eu estou citando isso porque, já na abertura do estudo, o capítulo 37 já começa confirmando que o Enoque do livro é o 7º depois de Adão. Porque no capítulo 37 descreve Enoque assim: Enoque, o filho de Jared, filho de Malaliel, filho de Quenã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão. Na tradução bíblica da epístola de Judas, anterior ao Apocalipse, está dizendo que Enoque é o 7º depois de Adão. Mas o termo grego utilizado, o que traduziram como depois, é apó. Na verdade não é depois de Adão, é a partir de Adão. A tradução correta é Enoque, o 7º a partir de Adão. Porque a gente conta 7 pessoas, 7 homens desde o início. Adão, Sete, Enos, Quenã, Malaliel, Jared ou Jared e Enoque. Como podemos ver nessa relação, Adão gerou Sete, que gerou Enos, que gerou Quenã, que gerou Malaliel, que gerou Jared, e este gerou o 7º homem, Enoque. Tudo devidamente bem colocado no texto para mostrar que este é o Enoque dos tempos antigos, sim. Pretensos estudiosos têm levantado suspeitas e dúvidas sobre Enoque. Dizem que ele foi escrito por volta do ano 200 a.C. de Yeshua. Mas tudo isso é para tentar desvirtuar o fato de que o Enoque do livro de Enoque é o 7º depois de Adão. Aí alguém vai dizer: mas se a datação científica deu que era 200 anos. Hoje nós sabemos perfeitamente que os escritos sagrados, em sua maioria, são cópias de cópias. E isso daí não afasta nem um pouco a certeza de que o livro de Enoque foi escrito pelo 7º depois de Adão, como o capítulo 37 atesta. Enoque fala de 3 parábolas. A primeira parábola, citada no capítulo 38, Enoque diz assim: quando a congregação dos justos for manifestada, e os pecadores forem julgados por seus crimes e afligidos à vista do mundo, quando o justo, no caso aqui com J maiúsculo se referindo a Mashiach, quando o justo aparecer na presença dos justos, que serão eleitos por suas boas obras corretamente pesadas pelo Senhor dos Espíritos, e quando a luz dos justos e dos eleitos que habitam na terra for manifestada, onde será a habitação dos pecadores? E qual será o lugar de descanso daqueles que rejeitaram o Senhor dos Espíritos? Essa é a primeira parábola, onde Enoque está dizendo o seguinte: todo mundo aí vivendo, levando a vida como quer, sem acreditar em Deus e achando que só existe esse mundo aqui, essa vida aqui. Achando que o que se faz aqui nesse mundo fica aqui mesmo, e viver é só aproveitar o que tem aqui, e no fim das contas o que importa é aproveitar a vida do jeito que ela é, da melhor maneira possível. As pessoas vivem com base nesses preceitos. Mas em sua parábola, Enoque coloca essa questão: todo mundo vivendo como quer, fazendo o que acha certo, sem levar em conta a lei de Deus, sem se dar conta de que existe um Deus que tem uma lei que deve ser considerada por todos os humanos. Mas no dia que Deus resolver se manifestar, finalmente, quando chegar o dia em que ele manifestar seu agrupamento de fiéis para reordenar esse mundo e a bagunça que ele se tornou, o que você acha que vai acontecer com você que não liga para a lei de Deus? O que é que você, que não dá a mínima para a vontade de Deus, vai fazer? Como você vai se comportar nesse dia? Para onde você acha que vai depois que morrer aqui nessa vida? Sim, porque tudo que se faz de errado aqui nesse mundo, aqui nessa vida, Deus vai julgar e retribuir.
Isso a palavra de Deus mostra amplamente. O texto bíblico mostra isso. Tudo que se faz de errado aqui, Deus vai julgar e retribuir, porque Ele está medindo e avaliando tudo que os humanos fazem. Ele vai julgar de acordo com o que é certo ou errado. E o que define o que é certo e o que é errado para Deus é a lei dele. Deus está avaliando tudo que se faz aqui na terra e não vai deixar passar nada. E ainda diz, onde será a habitação dos pecadores? Quando chegar o dia de Deus reordenar essa bagunça que o mundo se tornou, haverá um tipo de habitação definitiva para quem andou com ele e outro tipo de habitação definitiva para quem rejeitou as coisas dele. E isso aí é independente de você acreditar ou não. Yahweh, o Deus Criador, não julga nem age de acordo com o que você acredita. Ele julga e age de acordo com a justiça dele, que é baseada na lei dele. A segunda parábola de Enoque diz: aqueles que negam o nome da habitação dos santos e do Senhor dos Espíritos, aos céus não subirão, nem virão sobre a terra. Esta será a porção dos pecadores que negam o nome do Senhor dos Espíritos, e estão assim reservados para o dia da punição e da aflição. Naquele dia, o eleito se sentará num trono de glória e escolherá suas condições e suas incontáveis habitações, enquanto seus espíritos serão fortalecidos em si, quando eles virem meu eleito. Pois esses fugiram por proteção para meu santo e glorioso nome. Aqui nesse texto, o eleito se sentará no trono de glória, o eleito expressado no texto com E maiúsculo, fazendo menção à própria figura de Mashiach. Tem muita gente que acredita que o futuro do ser humano está sujeito ao que ele acredita ou deixa de acreditar. Negam o conceito de destino, negam o conceito de sorte, dizem que a verdade é um conceito relativo. Na verdade, essas coisas existem. Sorte e azar existem. Só estão mal definidas perante os humanos. Sorte é todo acontecimento favorável e azar é todo acontecimento desfavorável. Só isso. Deus envia a sorte e Deus envia o azar para abençoar ou para disciplinar. Como a própria Bíblia ensina, mas as pessoas não enxergam porque não querem enxergar, Yahweh, o Deus Criador, é aquele que envia o bem e o mal. A Bíblia fala claramente essas coisas. Quer dizer, ele envia a sorte, envia acontecimentos favoráveis para quem aceita a regência dele, e envia o azar, acontecimentos desfavoráveis sobre aqueles que rejeitam ser regidos por Deus. Eclesiastes 7,14 diz: no dia da prosperidade aproveite o bem, mas no dia da adversidade considere que Deus fez tanto um como o outro, para que o ser humano não descubra o que vai vir depois dele. O texto está dizendo, no dia da prosperidade, no dia bom, aproveita. Mas no dia ruim, o dia da adversidade, você deve considerar que Deus fez tanto o dia bom como o dia ruim, para que o ser humano não descubra o que vai acontecer depois dele. Essa é a prova definitiva do que foi dito anteriormente. Deus envia os dias bons para a gente aproveitar, e envia os dias maus para a gente lembrar que nós não temos controle sobre o que ainda vai acontecer. Nós não temos acesso ao futuro. E como está dito na segunda parábola de Enoque, aqueles que rejeitam a regência de Deus não terão um lugar bom, nem nesse mundo e nem no outro. Sentado em seu trono, Yeshua, o Mashiach, o representante de Deus, selecionará o bem daqueles que lhe obedecem como legítimo espelho da Torá, por meio da Bessorá, a anunciação do reino dos céus, que é chamado de Evangelho. Mas o termo Bessorá pega bem melhor do que Evangelho para explicar, porque a Bessorá abrange tudo, inclusive os judeus que são discípulos de Yeshua, enquanto que a palavra Evangelho parece contemplar apenas os gentios, as nações. Até porque o reino dos céus veio ser anunciado para todos, não apenas para as nações. Embora os judeus estejam com o coração endurecido, muitos judeus também aceitaram a messianidade de Yeshua. E para esses que aceitaram, ele envia a sorte. Deus envia a nossa sorte por meio de Yeshua. Isso é sorte, porque os santos, os fiéis, os salvos, chegarão até Deus, mas não chegarão por acaso ou porque mereceram. Chegarão a Deus porque esse é o acontecimento favorável que Deus resolveu enviar aos humanos, aos que o seguem.
A anunciação do reino dos céus, a Bessorá, é isso. Conceito mais amplo do que evangelho, porque a anunciação do reino dos céus, Yeshua veio anunciar que Deus estendeu sua salvação a quem não era judeu também. E àqueles que lhe obedecem, ele estende os acontecimentos favoráveis. Ou seja, aqueles que aceitam a messianidade de Yeshua e são fiéis ao que ele ensinou, Yeshua envia a sorte a esses. Envia acontecimentos favoráveis que ajudam a pessoa a caminhar com ele. A terceira parábola de Enoque diz: os santos existirão na luz do sol e os eleitos na luz da vida eterna, cujos dias de vida nunca terminarão, nem os dias dos santos serão enumerados. Paz seja aos santos com o Senhor do mundo. Daqui em diante, aos santos seja dito que procurem nos céus os segredos da retidão, a porção da fidelidade semelhante ao sol nascido sobre a terra, enquanto a escuridão se vai. Ali haverá luz interminável. Eles não entrarão em contagem de tempo, pois a escuridão será previamente destruída, e a luz aumentará diante do Senhor dos Espíritos. Diante do Senhor dos Espíritos, a luz da honradez aumentará para sempre. Nós, os fiéis que permanecermos com ele até a morte, seremos como ele. É o que a parábola está revelando, já naquele tempo, onde não existia Bessorá para ser pregada. Os fiéis que permanecerem com Deus e seu representante até a morte receberão a recompensa de ser como ele, em termos de aspecto corpóreo. Ou seja, nós teremos um corpo novo, espiritual, uma existência que não acabará. Não teremos mais necessidade de contar nosso tempo. A nossa mentalidade será mudada. Receberemos corpo novo e mentalidade nova. Teremos uma mente como a do próprio Senhor Yeshua. Porque quem é eterno é diferente, não vive como os terrestres. Os humanos não entendem as coisas espirituais porque ainda têm mentalidade terrestre. Mas quem é eterno não sente pressa, não tem problema em esperar algo, pois tem todo o tempo dentro de si. Nós humanos não temos muita noção do que realmente significa eternidade porque a nossa vida aqui não é eterna, ela acaba. Todas essas três parábolas são verdadeiramente parábolas em seu conceito. Porque parábola é o quê? Parábolas são situações reais do mundo espiritual, contadas por meio de metáforas, para que nem todos entendam. Contadas por meio de metáforas, para que nem todos entendam. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Para que nem todos entendam, e nem todos sejam alcançados. Aí alguém vai dizer que isso é heresia. Isso é heresia. Yeshua veio pregar para todo mundo, para que todo mundo tenha igualmente a chance de aceitar. Não. Você lembra daquele trecho bíblico, quando os discípulos de Yeshua chegam para ele depois da parábola do semeador e perguntam a ele: mestre, por que tu fala por parábola? Como quem diz, você não poderia falar mais claramente, para que qualquer um possa decidir se quer ser salvo? Mas não, ele disse: aos de fora tudo é falado por parábolas, para que vendo não vejam. Você lembra desse texto, né? Até hoje o mundo acredita que a pregação da salvação é dada democraticamente para todo mundo, para que qualquer um possa decidir se quer Deus ou não. Isso não existe. Se a mensagem da salvação tivesse vindo para qualquer um decidir livremente se quer Deus ou não, por que Yeshua falaria por parábola? Bastaria ele falar claramente e sem rodeio, e todo mundo ia conseguir entender e decidir. Não é verdade? Mas não. Resumindo, as parábolas de Enoque tratam da sorte que Deus preparou para os fiéis e do azar que ele preparou para os que não são fiéis e não serão. Nós não sabemos quem é que será e quem não será fiel até a morte, mas Deus sabe, porque ele vê todos os acontecimentos diante de si. Na época de Enoque, ainda não havia o conceito de Torá na Terra como a gente tem hoje, o conceito de lei de Deus. Mas a lei de Deus já estava escrita nos corações dos fiéis, como aliás também se faz agora no Pacto Novo, que por receber o Arrakodesh, o Espírito Sagrado, a lei de Deus é escrita nos nossos corações, e Deus envia uma porção de seu Espírito para aqueles que aceitam a messianidade de Yeshua, porque tendo uma porção de seu Espírito dentro de si, é isso que estimula a pessoa a querer ser obediente a Deus. Através dessas três parábolas, contadas pelos capítulos 38, 45 e 56, Enoque demonstra que tipo de bem aguarda aqueles que andam no caminho de Deus.
Hoje nós sofremos e somos oprimidos aqui nesse mundo, mas naquele dia teremos tempo de sobra para andar com Deus. Amém? Não perca o próximo estudo. Até a próxima.